Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Vou compartilhar o alimento diário de hoje. Nós estamos na quinta-feira da semana 4 desse alimento diário, com o título Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. O tema dessa quinta-feira é o chamamento dos discípulos. Vou ler primeiro aqui o versículo de referência, que é Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Bom, o alimento diário de hoje está falando bastante sobre o chamamento dos discípulos, né? Como o título aqui fala. De maneira similar, irmãos, o que eu vejo dessa passagem aqui que nós lemos é que o Senhor, assim como chamou os discípulos, né? Isso mostra o desejo do Senhor de estar nos incluindo na obra do Senhor, né? Ele não quer realizar essa obra sozinho, ele quer nos incluir, assim como ele incluiu os discípulos aqui, né? Ele fez o chamamento dos discípulos e ele hoje também nos chama para fazer parte dessa obra. E não só isso, né? Mas ele chamou e ele também, né, deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, né, o Senhor, quando ele nos chama, ele também nos dá autoridade para executar essa obra do Senhor, né? Claro que aqui falou, né, de expelir espíritos imundos e de curar toda sorte de doenças, né? Mas de maneira genérica o Senhor nos deu autoridade para exercer a obra do Senhor, ou seja, para capacitados por Ele, né? Passando pela bênção do Senhor, pela direção do Senhor, nós executarmos a sua obra. E esse ponto é importante porque às vezes nós pensamos que nós não estamos capacitados ou que não somos o suficiente para servir o Senhor. De certa maneira, isso está certo no sentido que nós, em nós mesmos, na nossa capacidade, nós não servimos de nada para a obra do Senhor, né? Quem faz a obra é o Senhor. E já que quem faz a obra é o Senhor, nós não precisamos apresentar muito, né, para o Senhor. Só precisamos nos apresentar a esse chamamento que o Senhor tem feito para nós hoje e com o pouco, né, que nós temos, que são, na verdade, os dons, né, espirituais que o Senhor dá para nós, que são nossas capacidades, vamos dizer assim, humanas que o Senhor nos deu, mas isso também passando pela direção do Espírito, passando pela oração, passando pela submissão, pelo encabeçamento em Cristo, isso pode ser útil ao Senhor. É o que nós vemos aqui em Mateus, né, 14, de 13 a 21, na multiplicação dos pães e peixes. Aqui nós vemos que os discípulos, as multidões estavam famintas, né, e os discípulos recomendaram que o Senhor dispensasse as multidões. Mas aí o Senhor falou que eles mesmos, né, vós mesmos, deem de comer a multidão, ou seja, está falando para os discípulos. E aí, o que os discípulos falaram? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, ou seja, chegaram, nós temos tão pouco, né? Aí o Senhor pegou esses 5 pães e 2 peixes e orou ao céu, né? Erguendo os olhos aos céus e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes as multidões. E foi possível comer, se fartar e ainda sobrou alimento, né? Ou seja, o que nós vemos aqui? Esse pouco que nós apresentarmos, se passar pela bênção do Senhor, se passar pelo Senhor, né, isso pode multiplicar e alimentar essas multidões famintas. Então nós vemos que as multidões elas estão famintas da palavra, famintas do cuidado, famintas de estar, de ter uma vida de fato diante do Senhor. E nós que representamos os discípulos hoje, de maneira que nós somos servos do Senhor, nós temos pouco, entre aspas, mas que se passar pelo Senhor, pela capacitação do Senhor, isso pode se multiplicar e alimentar essa multidão faminta, que parece realmente que são muitas pessoas, que nós não somos o suficiente, e em nós mesmos nós não somos, mas passando pela bênção do Senhor, né, vemos aqui que o Senhor orou e abençoou o alimento, nós podemos, né, esses dons que nós temos, poucos, eles podem multiplicar e ser muito úteis na mão do Senhor, né, e alimentar essa multidão faminta. Então esse é o ponto principal que eu ganho hoje, né, que de fato nós precisamos nos apresentar a esse chamamento do Senhor. E é o Senhor que vai
capacitar e multiplicar isso, né? E para finalizar, né, nós vemos que esse versículo, né, de João 3,8, eu gosto muito desse versículo aqui, que fala assim, né, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? Então, sempre que nós nos apresentarmos ao Senhor, nós temos que seguir essa direção, que é a direção do Espírito. Nós sabemos de onde vem, né? Esse vento que sopra é o Espírito, né? Mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Inicialmente, nós não conseguimos ver a direção do Espírito, né? Mas sabemos que essa é a direção correta. E todo que é nascido do Espírito, ele segue essa direção. Então, que possamos, irmãos, de fato, atender esse chamamento do Senhor, nos apresentar os nossos dons para servir ao Senhor, e eles na mão do Senhor vão se multiplicar e ser úteis para a propagação do Evangelho. Que o Senhor abençoe a quinta-feira dos irmãos. Jesus é o Senhor.